Porque, veja bem, posso falar um pouco dos elementos? Claro, rapidinho? Claro, fica à vontade. Veja bem, inclusive eu ensinei para as minhas alunas do projeto Verdezânia, por exemplo, a água. Quando a gente tá no chuveiro, não realça as ideias? Quando a gente tá lá, a gente tem vontade de chorar, de rir. Ai, meu Deus, cantar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando tu tá lavando uma louça, por exemplo, não vem aquela coisa de, ai, meu Deus, me tive uma ideia, meu Deus, tem que pagar tal conta. Porque a água, ela é libertadora, ela realiza desejos. A água é muito perigosa, inclusive, quando tu tá pegando uma água e olhando pra alguém assim, tomando, tomara que aconteça tal coisa. Aquilo se realiza. Tipo, desejando mal. Sabe quando a pessoa faz assim, tomara que tu... Então, aquilo se realiza. Por exemplo, uma pessoa que tá doente. Por que os pastores, enfim, pessoas da espiritualidade oram pela água? Porque a água é um elemento fortíssimo. Porque quando a gente tá nervoso, a gente lava o rosto e lava os pulsos. Porque a água é curadora. Por exemplo, o ar. Como é que o segredo do ar para te realizar desejos? O ar, ele balança, ele dança, né? Então esse é o mistério do ar. Abre a tua janela de manhã, sopra um pedido pro ar. Ele realiza, é instantâneo. Até se tu falar, ai, tomara que não sei o quê, papapá. Até coisa ruim, né? Tem até coisa ruim. Por exemplo, o fogo, né? Por que existem muitos rituais de libertação? Escreve o nome com grafite de coisas que tu não quer. Eu cancelo a miséria, eu cancelo tal coisa. E o fogo, ele queima, porque o fogo, ele tem esse poder também de realizar os desejos, né? A terra, por exemplo. Por que tu coloca os teus pés no elemento terra? Porque ela suga, só que a terra também devolve aquilo que tu fez. Que nem o universo, que é bom. E as pessoas não têm noção também do poder. Mas um elemento que eu gosto muito e que eu uso muito para realizar e manifestar desejos e cocriar, que ninguém sabe, a primeira vez que eu tô contando, é a água. Eu faço tudo com a água. Eu me liberto na água, eu me limpo na água. E, tem alguma coisa na água? Só a água. Até ensinei pro Zac, o meu filho. E ele, às vezes, quando ele tá com dor de cabeça, ele diz, mamãe. Ele fala assim, né, querida, ele não sabe. Mas ele fala assim, abençoa a água pra mim. Daí ele oferece pro universo. E quando ele toma, a dor de cabeça passa. Ai, meu Deus. Então ele já aprendeu isso também. Então é um mistério, sabe? Dos elementos da natureza. Mas tem um filme, eu não lembro o nome agora, que é meio que a explicação dessa coisa do universo. Ai, quero assistir. É um documentário, que ele fala um estudo físico que mostra que as moléculas da água e de outros tipos de elementos, ela muda conforme o pensamento. Então tem um estudo que eles ficam assim, tipo, uma pessoa fica olhando para um copo de água pensando coisas positivas e uma outra pessoa olhando para um copo de água pensando coisas negativas. E eles analisam a molécula e ela muda. A mesma água que era igual. Exato. E, então isso meio que comprova como essa energia influencia, né? Inclusive de atendimentos que eu faço, que eu sempre atendo e peço para que a pessoa coloque um copo de água do lado, que não seja água com gás, né? Lógico. Tem águas que transbordam as bolinhas, que chega a parar em cima. E tem águas que ficam límpidas. Por quê? A energia, as moléculas, os fluidos, né? Até mesmo às vezes a questão do ectoplasma que tá ali. Então, eu sempre abençoo nas lives. Pessoal, peguem aguinha. Vamos orar. Nos meus eventos é primordial a água. Pra abençoar, pra curar, sabe? Então, eu lembro de um evento, vou contar um testemunho rapidinho. Conte. Tinha uma moça, acho que foi no Maranhão, se não me engano. Ela tava com o pé desse tamanho. Inchado. E ela disse, olha, Chay, fizeram alguma coisa pra mim, porque ora por mim e tal. Eu derramei água no pé dela e pedi pra que nós orássemos pela água. E não vi mais ela, assim, orei como todos que estavam ali. Aí depois o segurança veio até mim e disse assim, Chay, tu viu o pé daquela moça? Ele desinchou. Nossa. Então, assim, o poder que eu transmiti naquela oração, e não é eu, é a mente da pessoa. Por exemplo, eu ofereço a ti, natureza, esse elemento água, visualizando um carro 0 quilômetro. E não interessa se tu não tem R$1 no bolso, tu entende? Que não tem a ver com quanto tu tem na tua conta. Tem a ver com o que tu quer ser. O que eu faço? Vou dar mais uma dica, contando todo o meu segredo aqui. Aí, assim, de noite, quando eu vou dormir, eu me imagino, por exemplo, dando palestras, lotado de pessoa. Aí depois eu vou lá e meto água pra dentro. Tomo água. E deixa a aguinha aberta do lado. Enquanto você tá fazendo a palestra e mentalizando as coisas. Aí eu mentalizo. Por exemplo, eu aqui no teu podcast tendo não sei quantas visualizações e tal. Mas eu imagino, eu sinto o cheiro, os aromas, tudo daquele lugar, daquele momento. Aí depois eu tomo aquela água e eu deixo aberto a água do ladinho da cama para que os mentores possam trabalhar. E pela manhã eu vou lá e bebo água de novo. Então esse é não sei se dá pra chamar de ritual, né? Mas talvez sim, um jeito, um modo
verdadeiro de você materializar coisas que você quer, né? Até a questão de tu tomar água, teu cabelo é ressecado, teu cabelo é péssimo. Imagina aquela água hidratando o teu cabelo. Imagina, tem gente que tem muito alopécia, queda de cabelo. Imagina ele tratando, por exemplo, infecção na bexiga. Imagina a água limpando, indo embora. A água é assim, um santo remédio. Ai, que maravilhoso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve medo de fazer alguma previsão por conta de uma reação da pessoa? Na verdade, tem uma previsão que, inclusive, eu quero frisar muito aqui. Que eu fiquei com medo. Depois o pessoal até do Flamengo me chamou. E eu meio que conversei com alguns ali. Mas não sei também se foi passado o recado. Eu vejo um grave acidente com o pessoal do Flamengo. Só que eu não consigo saber, né, se é de carro, se é com o grupo deles. Aí onde eu estou indo, eu estou falando para que se cuidem, para que não haja, para que não aconteça, porque tem a possibilidade sim de não acontecer, né? Mas ocorre que eu vejo muito esse perigo iminente. Então, eu fiquei muito com medo né, de fazer ali, mas de certa forma eu passei para que talvez pudesse ajudar ou até mesmo prevenir. Então, você normalmente fala para poder, de alguma forma, tentar prevenir. E é possível, assim, mudar uma previsão ruim? Por exemplo, assim, eu vou num lugar, consultei com a Shai, ela disse pra não ir. Acontece tal coisa no lugar. Tu se preveniu, né? Uma coisa paliativa. Entendi. E eu ia te perguntar o seguinte, eu já vi você falando em outros podcasts que a sua infância, ela foi muito difícil, né? Muito difícil. Mas eu agradeço, porque eu acho que eu não seria quem eu sou hoje. Mas conta um pouquinho, assim. Na verdade, esse filme, Meu Eu e Mim, ele relata muito isso, a minha infância. Na verdade, ele fala praticamente todo ele na minha infância. Foi muito difícil eu aceitar a pobreza. E eu não queria aceitar a pobreza. Na minha cabeça, eu não era pobre. Na minha cabeça de criança, que nem eu te falei, eu tinha o caderninho, eu cortava roupas de marca e colava, eu me desenhava e montava. Eu lembro até hoje, um guarda-roupinha de papelão e eu pendurava as roupinhas que eu recortava da revista e eu colava em mim. E isso parece uma coisa inofensiva, mas ela gira no universo de uma forma muito grande. E eu não me imaginava naquela situação caótica que eu vivia, de fome, de barriga roncando, né? Então eu fui trazendo aquilo pra mim. E aí eu lembro até hoje, já fazer uma propaganda gratuita aqui, que eu assisti a Betty Russo pela primeira vez, numa televisão que tu tinha que colocar um bombril na ponta. E aí e ela falava Quem dessa nunca, né, viveu essa fase? Eu não conhecia o que é. Eu sabia fazer a lei da atração, mas eu não sabia o que era a lei da atração. E ela falava, porque você tem que manifestar, porque eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo, mas quem é essa doida? Eu pensei comigo. Quem é essa mulher? Mas eu comecei a gostar e ver que aquilo dava certo, né? O Ho'oponopono, a lei da atração. Só que aí eu achei um outro modo de trabalhar com essa energia. E quando eu vi que eu conseguia manifestar, porque eu consigo manifestar coisas de uma forma muito rápida e instantânea. Você conseguiu perceber logo que você era criança isso? Que eu tinha isso. Como usar isso a seu favor? Por exemplo, eu quero imaginar... Vamos uma coisa de criança, né? Imaginando que a minha avó tá vindo aqui me dando uma blusa vermelha. A minha avó vinha lá e me dava uma blusa vermelha. Sério? Imaginando que eu tô recebendo tal coisa de alguém, de um brinquedo doce. Alguém ia lá e me dava tal coisa. Mesmo na maior pobreza, a lei da atração já estava se manifestando. Até fazer com que eu construísse um império, como se fosse tu regar aquela corte da revista. Eu fui regando e aconteceu. Agora, deixa eu te perguntar. Se você, tudo bem, a gente sabe da lei da atração, eu também acredito muito, mas se a pessoa, ela não é uma pessoa do bem, se ela é uma pessoa que ela atrai, que ela mente, que ela rouba... eu ficaria aqui horas e horas falando sobre a lei da atração, porque eu sou muito expert nesse assunto. As pessoas não sabem colocar a lei da atração em prática. Primeiro, para que as coisas aconteçam, se realizem, você tem que ser uma pessoa de coração do bem, límpido. Tá. Muitas vezes que eu tentei ser rancorosa, vingativa, quando fazem vídeo de mim, me dá vontade de falar uma evidência. Olha, eu sei o que tu fez em tal lugar, e detonar com a pessoa. Mas aí o espírito vem e diz, epa. Isso não. Não, senhora. Tu vai deixar ele te humilhar, porque eu estou permitindo para que você cresça. Sabe? Como que fala, Deus usa até o diabo pra fazer propaganda gratuita pra gente, não é? Então, a pessoa, não adianta tu praticar a lei da atração sendo uma pessoa invejosa, perversa, né? Então, como é que é o nome daquele cara da Bíblia que teve toda a glória? Vixe, de Além de Faraó, acho que foi
É um outro lá que ele teve toda essa... Eu não sei, é Salomão, não lembro direito, mas ele teve toda a glória, assim, as melhores vestimentas, né? E ele falava muito dessa questão que Deus dá a sua honra, a sua prosperidade e fartura exatamente para quem ele quer. Mas jamais tu vai ver uma pessoa que é próspera, ficar a vida inteira próspera se ela é ignorante, se ela não é uma pessoa simples, se ela não é uma pessoa humilde. Ela chega até um ponto porque ela conseguiu. Mas aí chega uma hora que, como dizem, a casa literalmente cai. Só que a pessoa boa, ela tem que aguentar coisas, tá? Uhum. Ela aguenta injustiças, desaforo. Não que eu me considere uma santa aqui na Terra, mas eu já aguentei muita coisa que poderia ter sido diferente. Mas eu concordo com isso. Se eu agisse, né, no pra caso. Pra você crescer, tipo, você engole muito sapo até você chegar onde você tá, né? Tu, assim, só não te picam ali porque tiram a tua vida, porque não dá. É que nem emprego. Você tá no emprego. Quem nunca teve um chefe chato? Aí você vai pedir demissão na primeira oportunidade, aí você vai fazer o quê? Exato. Você tem outras pessoas, elas acham que pra crescer, elas têm que ser concorrente de alguém. Não. Ou puxar tapete. Não pode. Não. Tu tem que se, de certa forma, ver o que aquela pessoa tá fazendo de errado e não fazer. Porque quanto mais tu apunhalar, quanto mais tu falar mal, mais tu vai ajudar a outra pessoa, porque tu vai estar dando fama pra outra pessoa. Exato. Então as pessoas não sabem como lidar com isso. Aquela coisa, né? Eu não sei se você pensa dessa forma, mas você me fala. Mas o que você faz reflete pra você, de bom e de ruim. Eu sou uma pessoa que Deus me cobra muito, né? Então, se você faz uma coisa ruim, alguma hora vai voltar, né? Eu sou muito assim, eu sempre percebo que quando eu desejo mal, mesmo que em pensamento, quando alguém me irrita, porque eu sou ariana, eu me irrito com facilidade, assim. Em algumas coisas do dia a dia, eu fico pensando assim, tu vai ver o que vai... Ai, que ódio, que ódio. Aí Deus vai lá e me dá uma situação que eu tenho que resolver calmamente. Então eu entendo que não adiantou de nada eu ter emanado. Eu vou lá e retiro, cancelo aquele pensamento, limpo a pessoa e me refaço, né? Então hoje, quando as pessoas fazem vídeos, coisas que mentirosa, eu fico só olhando e pensando assim, só tratamento psicológico essa pessoa, porque não me atinge nada, não me abala, né? Então assim, tem que fazer essa muralha para que tu cresça, senão as pessoas te demolem, te deprimem e tu passa a vida inteira tratando algo que alguém te causou. Verdade. Agora vamos falar rapidinho dos famosos, que o povo gosta de falar de famoso. Tem algum aí que você já quer falar? Eu posso fazer um compilado de previsões, eu acho. Pode ser? Eu trouxe alguns nomes, mas eu posso falar depois. Vamos nas que você já tem na cabeça. Então, primeira previsão, hoje, dia 26, não é? Eu sou bem perdida nas datas. Não, é dia 26 mesmo. 26 de outubro de 2024, então vamos novamente refletir nessa questão do Flamengo. Tá? Me vem muito essa energia de acidente, não sei de que forma também, eu digo que eu não sou Deus, mas eu consigo trazer essa previsão para que eles se atentem, né, de certa forma. A outra coisa que eu vejo é um ex-jogador de futebol, me parece que uma pessoa que já não joga mais, tá? Ele pode vir a nos deixar. Tenho a sensação que ele não joga mais, que ele tá parado, tá? Eu vejo uma inovação muito grande na questão da medicina. Eu vejo uma pessoa, mas não é brasileira, de fora, trazendo algo referente a essas pessoas que têm isquemia, que têm AVC, que têm paralisia facial, né, que é a esclerose múltipla lateral. Uma inovação que vai chamar a atenção de pessoas e aquela pessoa vai ter uma vida melhor, mais agradável, né? Uma grande inovação que vai repercutir por bastante tempo. Eu vejo muito essa inovação na tecnologia referente a doenças que antes eram contagiosas ou que talvez levavam à morte. Já não vão mais ter toda essa ênfase, tá? Então eu vejo tipo HIV, será? Vai ser uma coisa mais assim, vai ser mais extinto, né? Então isso é muito bom para a tecnologia, questão de pessoas que têm problemas em pernas, parte óssea, que não conseguem se comunicar. Eu vejo que eles vão ter como se fosse um óculos ou um computador onde a pessoa consegue passar o que ela tá sentindo, ou que ela tá, mesmo com só o pensamento. Então isso é uma grande evolução que traz sucesso à ciência, tá? Outra questão muito importante é a questão de emissoras, tá? Eu vejo mudanças em emissoras que vão trazer peculiaridades. As pessoas vão ficar... Tem um homem, inclusive grisalho, que eu vejo, que ele tá planejando algo referente a uma emissora que tende a chocar as pessoas. Não vou explanar o assunto, porque eu sei que cutuca sempre as onças. Mas é da TV ou ele é da internet? Porque agora tá surgindo umas... Não, é das emissoras, né? Então é bem...
É bem interessante, assim, que vai acontecer. Tá. Pode perguntar. Ó, blogueirinha, agora ela tá super em alta e esse estilo mais de alfinetar e tal, Olha, que é todo um personagem, assim, mas que inclusive hoje gera eu falei muita sobre polêmica. ela. Eu acho que as pessoas não veem... Ela tem um personagem, né? Então, foi a forma que ela chegou onde ela está. Mas eu vejo ela uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa muito sofrida. Eu vejo que ela carrega traumas de pai e mãe. Eu vejo que ela tem no coração dela muitos sonhos, que ela... A sensação que eu tenho é que ela quer ser reconhecida e que ela precisa disso, né? O personagem dela não tem muito a ver com quem ela é. Então, ela pode até, lá pra frente, passar por um momento de ansiedade e síndrome do pânico, vindo a relatar a história e contando. Eu vejo ela sentada em uma cadeira preta com uma blusinha amarela, falando sobre isso. Sobre ter passado por tal situação e usar dessas alfinetadas, né? A questão de sorrir para abafar algo. Entendi. Anitta. Agora saiu um bafafá que talvez ela esteja grávida, você viu? A Anitta, inclusive, às vezes eu falo com ela, é uma bem receptiva e tudo mais. Olha, eu sempre venho com a mesma previsão que vem há tempos, que dentro de 3 anos, já se passou 1 ano e meio, ela tem uma missão muito grande com Jesus mesmo. Só que se ela não entrar nessa missão, se ela não buscar isso a tempo, tende a acontecer algo referente à saúde, que eu já até mesmo falei pra ela, tá? Eu vejo sim lá pra frente ela grávida, eu vejo que uma criança vai trazer uma instabilidade, assim, emocional muito grande pra ela. Porém, eu vejo que a Anitta tende a se aposentar cedo, ficando do jeito que ela gosta, na mata, em uma casa mais retirada. Eu vejo um grande chamado. Eu vejo ela com o cabelinho amarrado, assim, fica um fixador no cabelo bem lambido, assim, sabe? Em um público muito grande falando de Deus, de como Deus mudou a vida dela. Se ela aceitar, né? Mas não tem a ver com a religião. Deixo bem claro isso para as pessoas. E a carreira internacional? Ainda vai ter um saltão? Vai ter, e eu vejo que ela leva com ela uma outra pessoa que eu não consigo ver quais são as características, mas eu vejo bastante sucesso relacionado à carreira internacional. Ai, que demais. Essa história da Deolane, do Gustavo Lima... Primeiro, me nega falar do Gustavo Lima. Ah, é? As energias não batem, então prefiro não falar. Mas em questão da Deolane, ainda vem muita movimentação, questão da justiça. Vejo que ainda vem uns conflitos à tona, algumas descobertas que ainda estão em andamento, que podem ser colocados às claras, inclusive em uma emissora bastante grande, tá? Trazendo um pouco de pânico, assim, para as pessoas. Mas vai esclarecer mais. E o negócio é meio que real, então. A história que tá caminhando, entendi. Tá bom. E essa história louca que eu vi você já falando um pouquinho do Puff Daddy, da investigação que tá rolando, todas as denúncias, exatamente. Olha, isso era algo que eu via há 3 anos atrás. E quando eu falava, as pessoas sempre diziam, ficou louca da cabeça. Eu vejo coisas, eu sei até alguns endereços aonde estão coisas. Só que não tem como, talvez, entrar em contato ou explicar. Porque a evidência não tem a ver muito com a política ou com quem vai acreditar. Tem pessoas... nos Estados Unidos tem videntes interesses, né? Tem gente e nos Estados Unidos tem videntes que ajudam, inclusive, em algumas investigações, né? Já ouvi falar. Mas eu vejo muito que tem... vem um lugar específico aí, que é aqui no Brasil também, que tem esse tipo de questão. Mas eu vou deixar mesmo pro universo mostrar. E a Beyoncé, tá envolvida ou não tá envolvida? A pergunta que não quer calar. Claramente eu vejo envolvimento. Envolvimento? Envolvimento, não é de agora. E isso, como eu falei lá pra frente, Deus mesmo vai fazer questão de colocar às claras. Tá bom, a gente tá quase acabando. Eu quero ainda que você faça uma previsãozinha rápida do nosso podcast. Ai, com certeza. E de mim. Mas antes eu tenho uma última perguntinha aqui, rapidinho. Claro. BBB que o povo adora. Como é que vai ser 2025? Bom, vejo que vai ter mudanças, bastante mudanças no BBB, né? Só que assim, eu consigo ver que este ano o BBB ele vai ser um pouco mais pesado, o ano que vai entrar, enfim, do que foi os outros anos, tá? A sensação que eu tenho é de uma ideia que foi colocada em prática que não fluiu ou que não saiu exatamente. E pode ter alguém apresentando ou ajudando a apresentar que é nova ainda, que não foi retratado ou falado ali entre as pessoas. Vai ter treta, então? Vai ser o BBB Eu não mais diria treta, mas é algo bem mais a fundo, mais grave. Eu vejo uma energia... Até tirei esses dias cartas pra ver, muito densa.
Entendi. É muito conflituosa. É alguma coisa assim que vai. Inclusive, eu vejo que o BBB vai ser falado por muito tempo a partir dessa edição. Eita, nós. É que agora vai ser em dupla, né? De repente, alguma coisa entre as pessoas que vão entrar junto. Não sei, alguma coisa que tá de errado fluindo ali. Entendi. E algum fenômeno pra esse ano? Na verdade, assim, ó, pra esse ano, as coisas permanecem como estão. Né? Só que, como eu falei, ano que vem vai ser o ano do fogo e do gelo. Pra esse ano, é pro ano que vem. Vai ser, imagina, vai ser o ano do fogo e do gelo. Muitas coisas ocorrendo em questão. Eu quero que o pessoal marque muito essa questão de gelo que eu estou falando. Agora eu não posso explicar o que é, mas lá na frente vocês vão entender o porquê que eu falo tanto da questão do gelo. Do gelo? Ixi, tem um negócio lá das geleiras que já tá há muito tempo derretendo e tem umas bem coisas além disso. piores. Eita.